Boa noite. Iniciamos Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que possamos estar aqui e até o final envolvidos em vibrações de paz e de amor. Na tela aqui, compartilhando o programa conosco, nosso querido amigo Ronaldo Gomes, que vai com a sua saudação inicial. Muita paz, gratidão a todos, como sempre, a Deus por nos oportunizar e nos dar essa grande beleza de podermos falarmos, comentarmos, de tentarmos pôr em prática cada vez mais os ensinamentos de Jesus. Muita paz e gratidão. Marcos Tavares. Muito bem. Tavares é o nosso homem da técnica que está aí por trás de toda esta transmissão. Grande abraço a você também, Tavares. Nosso programa Espiritismo e Educação vai ao ar, ao vivo, toda segunda-feira, às 8h30 da noite. E a Estação da Luz transmite através do Facebook, também do YouTube. Você pode participar pelos respectivos chats e também aí pelo WhatsApp. Tem 2 números de telefone para que você possa fazer a sua participação. Envie seu comentário, seu alô, dê o seu abraço. Se tiver alguma dúvida com relação ao tema que vamos explorar hoje no programa, envie também sua pergunta. Teremos o maior prazer de interagir com você. Por falar no tema, então, do programa, que você já está vendo aí as letrinhas correndo, né, apresentando o tema do programa, ele é baseado, mais uma vez, na obra Educação Espírita, da nossa Heloísa Pires. É um livro lançado pela editora Paideia. Esta capa aqui é antiga, tá, minha gente? A edição atual já tem outra capa. E nós estamos aqui, eu e o Ronaldo, conversando a partir do capítulo 13 dessa obra, que tem por título Educação e Liberdade Sexual. Nós viemos acompanhando o texto da Heloísa Pires, mas não o terminamos, deixamos a parte final para hoje. E demos, então, esse título, né, que você já está vendo aí nas letrinhas correndo aqui no pé do seu visor. Então, chamamos o tema hoje ligado mais à juventude. Então, os jovens e a sexualidade, por causa do final mesmo do texto da Heloísa Pires. Bem, Ronaldo, vamos, então, dar início aqui ao nosso bate-papo, à nossa conversa, e, como sempre, você dá o pontapé inicial. Com certeza, Marcos. E eu gostaria de dividir esse final justamente em dois assuntos importantes. Eu vou voltar um pouco aqui, no caso, ao texto, é o último parágrafo, que ele fala assim, que ela diz assim, ela bota até entre aspas, que o homem seja escravo do sexo é o lema deste século. Interessante isso, porque realmente é isso. O homem, ele acaba sendo escravo do sexo. E quando se fala em homem, o homem e mulher. Só que ela continua aqui, lá no finalzinho, né? Os exageros fazem... Você já fez uma belíssima explanação sobre isso. Mas algo me chamou a atenção ao reler aqui, porque ela diz assim, os exageros fazem com que se proliferem as doenças venéreas, os suicídios. Marcos, isso é profundo. Claro que nós sabemos que esses desajustes que ela fala aqui, dos psíquicos, abortos e tudo, mas por que os suicídios? Não é isso? Seriam esses desajustes esses desajustes psíquicos? Ou também pelo aspecto das energias já desequilibradas? Enfim, o que será que ela quis dizer com esses altos índices que nós vivenciamos isso, hoje em dia, também com suicídio? Veja bem, não estou aqui dizendo que todos que estão se suicidando estejam ligados a esse aspecto do desequilíbrio das forças sexuais. Mas podemos dizer que uma grande parte está ligada a isso, sim, das forças sexuais da alma. É isso que nós precisamos compreender. E aí, Marcos? É verdade, Ronaldo. Vamos recordar aqui um pouquinho o século XIX.
principalmente a sua segunda metade, porque no século XIX houve na literatura o movimento do romantismo. E o movimento do romantismo trouxe diversos autores e autoras escrevendo romances sempre baseados em dramas afetivos, amores impossíveis e assim por diante. Pois é, esse movimento desencadeou no mundo uma onda de suicídios entre os jovens. Por quê? Desilusão amorosa, né? E de você, por exemplo, amar muito uma pessoa, fazer todo um planejamento com ela e, de repente, por questões sociais, você ser trocado por outro ou por outra. E isso remetia muitas pessoas a cometerem o suicídio, a se retirarem à vida. Então, são transtornos ligados a questões afetivas que se ligam a questões da sexualidade. E isso veio vindo do século XIX para cá, tá? Até que nós entramos naquela coisa, né, da liberdade quase que total. Que a sexualidade é algo natural do ser humano, pertence a nós, temos que acabar com essas amarras, com essas peias, esses preconceitos, tudo em torno do sexo. E aí nós vimos algumas gerações, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, né, que é metade do século XX, nós começamos a ver, então, essa corrida meio que desenfreada dos jovens para a liberdade sexual. Entretanto, nós sabemos que isso traz desgaste emocional, afetivo, psíquico e físico das coisas, porque você está gastando as energias sexuais. E vai levar o ser humano, e isso já na própria juventude, pode levá-lo a um vazio existencial. Porque, Ronaldo, vamos pensar aqui, né? Os nossos telespectadores. Tá, você começa a basear a sua vida na sensação do sexo, no prazer do sexo, na conquista, né, do sexo oposto. Ok. E a sua vida começa a se basear nisso. Mas se não existe sentimento, não existe sensibilidade para com o outro, nada disso, você começa a se desgastar. Porque o nosso corpo, ele se ressente, né? Você está gastando suas energias sexuais. E gastando energias sexuais, você está correndo sérios riscos. As doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, AIDS, quando a AIDS surgiu no mundo, quer dizer, ou melhor dizendo, quando o vírus da AIDS foi descoberto, porque a doença sempre existiu, teve uma onda de suicídios também entre os jovens e mesmo entre as pessoas de maior idade. Então, sim, o desequilíbrio das forças sexuais da alma que nós somos pode levar a esse vazio existencial, e levando a esse vazio existencial, porque chega uma hora que o sexo pelo sexo não satisfaz mais, não complementa mais o ser, e esse vazio existencial acaba levando ao suicídio. E hoje, pior do que no século XIX, com aqueles romances que acabavam levando a desilusões amorosas, hoje está muito pior. A Organização Mundial da Saúde, isso é dado científico, é dado internacional, a OMS já conclama que isso é um distúrbio psíquico, mental, muito grave. O suicídio hoje no mundo é considerado uma epidemia. E se você que está aí nos acompanhando, você não sabe disso, então é bom você ficar sabendo. A cada 40 segundos, uma pessoa em algum lugar do mundo está tentando cometer o suicídio. E o índice daqueles que conseguem, de fato, tirar a própria vida é algo realmente espantoso. Para cada suicida, você tem 20 outras tentativas de suicídio. E entre as diversas causas,
nós temos o esgotamento das forças sexuais do ser humano. Você tem essa do vazio existencial, porque os seus ideais de vida não vão muito além da satisfação dos instintos e das sensações. Então, é algo muito sério, por isso que a Heloísa Pires aborda isso. Muito bem. E ela continua aqui: nos adolescentes se entregam aos chamados prazeres do sexo, colhendo depois os amargos frutos da irresponsabilidade. Ou seja, podemos dizer ou afirmar aqui, Marcos, que possa existir em alguns, por falta de maturidade, por falta de, talvez, de uma informação, não digo todos, parte sim, parte não. E outros, pelo puro prazer do devaneio mesmo, tendo consciência do que se faz, pela própria irresponsabilidade, como ela diz aqui, mas sem ter o conhecimento de causa. Bem, vamos lá então. Falemos dos nossos adolescentes. Hoje, nós vemos parte deles, você foi muito feliz, Ronaldo, porque às vezes as pessoas falam generalizando. Ah, essa geração de hoje, esses adolescentes de hoje, parece que todo mundo, se diz, né, é farinha do mesmo saco. Não, não é assim. Porque isso depende da educação que receberam, das orientações morais que receberam, dos exemplos que receberam por parte dos pais e responsáveis pela sua formação. Mas é fato que parte dos adolescentes hoje estão se deixando levar pelas baladas, pelas raves, pelos bailes funk e assim por diante, onde você partir para o sexo está uma coisa totalmente aberta, onde, por exemplo, existem, por exemplo, competição dentro, né, dessa balada, dentro lá da festa, para ver quem fica com mais. Ou seja, se você vai pegar 10, 12, 15, e isso levando, inclusive, ao sexo. Não é apenas uma questão de ficar com o outro para um namorico, nada disso, não. O sexo está ligado a isso, e está muito aberto, sem controle. Então, nós precisamos, claro, levar informação a esses jovens e mostrar o outro lado da moeda. Eu lembro aqui, Ronaldo, que uma vez trabalhando com adolescentes, e eu queria fazer com que os rapazes se colocassem no lugar das moças. Então, usei uma técnica que é bem interessante, que é você, então, pedir que um rapaz e uma moça se apresentem voluntariamente para fazer uma encenação com você. E aí você diz para o rapaz assim, olha só, você vai fazer o papel de uma mulher grávida. E a moça aqui vai fazer o papel do homem, do marido, do esposo. Agora, nós temos que fazer uma coisa certa, né? Então, você vai ganhar uma barriga. Eu trouxe aqui um travesseiro, uma fronha aqui de travesseiro, tá? Coloquei um monte de coisa pesada aqui dentro, né? Amarrei. Deita aí no chão agora. Vamos lá, gente. Deita aí no chão. Porque você está grávida. Entendeu? Deitou? Agora vamos colocar o peso em cima aí da sua barriga. Fica aí. Ele falou, não, tio, mas isso aqui está muito pesado. Aí você pensa que barriga de grávida é o quê? Coitado, está carregando outro ser humano, né? Então fica aí deitado e aguenta esse peso aí em cima de você. Aí você olha para a menina assim, agora você vai fazer o papel do homem dela, certo? Você está chegando do trabalho e você não quer nem saber. Você quer comida pronta e outra, tá? Ela não é a sua mulher, então você quer fazer sexo com ela. Está acabado, grávida ou não, ok? Você sabe fazer esse papel? Vamos tentar fazer? E olha, aquele dia foi sensacional, porque a menina, ela incorporou o personagem, entrou assim, ô mulher, o que está fazendo aí deitada na cama? Aí ele lá com aquele peso todo em cima do estômago, é que isso aqui pesa? Não quero nem saber, você é minha mulher. Não, é que a comida não está pronta, não? É que está difícil respirar aqui. E que está difícil respirar? Ó, e vê se arruma para mim que eu quero transar com você.
E olha, a cena foi engraçadíssima. Aí eu interrompi a cena, tirei o peso de cima do rapaz, pedi para ele levantar. Ele falou, ai, que bom. Bom, agora vocês voltam aos seus papéis normais. Me diga aí, meu jovem, como foi ser uma mulher grávida, com esse bebê na barriga? Aí ele lá, ô, caramba, não foi fácil não, hein? Eu não sei o quê. E aí, então, vem a nossa Glória Maria. Boa noite, Glória. Paz e bem a você também. E aí ele entendeu se colocar no lugar do outro. E aí você faz depois um debate com todo mundo para eles justamente se reposicionarem Muito em bom. relação ao sexo oposto, a todas essas questões. Olha, gente, não é bem assim, né? Não é sexo Muito pelo bom. sexo. Muito bom. É isso mesmo. E ela continua: uma educação sexual à luz do espiritismo é indispensável. Marcos, não seria muita pretensão uma educação à luz do espiritismo? O respeito ao veículo físico, a disciplina dos impulsos biológicos, a utilização da ginástica, o diálogo, auxiliaram os jovens e a se disciplinarem em relação ao sexo. Mas uma educação sexual à luz do espiritismo é indispensável. Não é um pouco de pretensão? Bem, vamos tentar entender o que a nossa Luísa Pires está colocando, o que ela quer dizer com isso, né? Então, vamos lá. Uma educação sexual à luz do espiritismo é indispensável. Bom, alguém já deve estar pensando, epa, eles vão propor agora que a gente entre nas escolas para ficar dando aula de espiritismo? Não, não, não. Nem a Heloísa Pires está pensando nisso, não. Mas é indispensável, realmente, nós levarmos a visão do Espiritismo sobre o ser e a vida para essa nova geração. O que não significa que estejamos trabalhando para que eles se tornem espíritas. Não é isso. Mas para que eles saiam de um pensamento e de uma ação puramente materialista para pensamentos e ações espiritualistas. Porque o espiritismo é, antes de tudo, e isso é apresentado por Allan Kardec, logo em O Livro dos Espíritos, o espiritismo é, antes de tudo, uma filosofia espiritualista, que considera que todos nós somos almas imortais, ou seja, nós não morremos, e que existe vida futura, vida além da chamada morte. O corpo orgânico, esse vai para o túmulo, mas eu, alma, retorno ao mundo espiritual, com um agravante. Ronaldo vai concordar comigo agora. É da lei divina que todos nós temos que arcar com as consequências dos nossos atos aqui na existência física. Por isso que Jesus, vamos lembrá-lo, né, Ronaldo? Por isso que Jesus disse: a cada um será dado segundo as suas obras. Então, é dever nosso, tá, fazer bate-papos, conversas, para que esses adolescentes, esses jovens, consigam pensar em alguma coisa que vá além do só nascer, viver e morrer. Porque se você fica só nisso, o que vai acontecer? Nós vamos, tá, ir para as sensações. É melhor viver tudo agora, né? Ter todas as experiências, porque depois vem a morte. Então, é isso que a Elisa Pires está colocando quando fala da importância da visão espírita na educação da nova geração. A Elizabeth faz uma excelente pergunta, Marcos. A gravidez na primeira adolescência, por causa da sexualidade livre, estava de fato, né, isso, e de direito, na programação da reencarnação? Bom, vamos lá então. Ah, dos três, pai, mãe e criança?
se estava, né, direito da programação da reencarnação. Isso é delicado afirmar. Com certeza, Ronaldo. Entendamos o seguinte: ninguém reencarna para fazer o mal ao outro, tá? Também ninguém reencarna programado para se desviar no campo da sexualidade. O que acontece é o seguinte: nós reencarnamos para dar continuidade ao nosso progresso, tanto intelectual quanto moral, porque o nosso destino é chegar à perfeição com os próprios pés, né? Que é com a nossa própria força de vontade. Para isso, nós ganhamos de Deus o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de fazer as nossas escolhas. O espírito, quando está participando da sua programação reencarnatória, ele sabe que deverá fazer face, deverá enfrentar determinadas provas. Sabe das suas forças e sabe também das suas tendências. Portanto, ele sabe que corre determinados riscos por causa daquela prova. Então, vamos lá. Vamos fazer um faz de conta aqui. Digamos que um espírito está se preparando para reencarnar, que nas últimas 3, 5 encarnações anteriores, ele faliu no campo da sexualidade. Ele se desvirtuou nesse campo do sexo. Muito bem. Agora ele desencarnou, ele está lá no mundo espiritual, está respondendo por tudo que fez e vai ter a bênção de uma nova encarnação. Então ele sabe que ele vai ter que enfrentar a si mesmo com as suas tendências. Ele sabe disso. E que determinadas provas vão colocá-lo numa posição de risco. Mas se, usando o livre-arbítrio e a sua força de vontade, ele conseguir vencer essa prova e não se deixar levar por tendências dessa sexualidade aberta, desequilibrada, ele tem um ganho muito grande, muito grande. Então, por exemplo, no exemplo que a Elizabeth está nos colocando aqui, ele ou ela não reencarna para ser pai ou mãe já na primeira adolescência, com 11, 12 anos de idade. Não, isso não está programado. Agora, Deus sabe que isso pode vir a acontecer. Então, o planejamento reencarnatório sempre se antecipa aos acontecimentos humanos, ao uso do nosso livre-arbítrio. Tá? Agora, Deus sabe também que essa adolescente, por exemplo, está aí na primeira adolescência, que ela pode engravidar por N motivos. Não apenas por questões que esse espírito está trazendo consigo mesmo, mas por questões de ordem social, por desleixo dos pais, por causa do meio em que ela vive, e que pode levá-la a isso, informações distorcidas que ela recebe a respeito da sexualidade, etc. Como a cada um é dado segundo as suas obras, Deus, que é a perfeição absoluta, é totalmente justo, ele sabe de cada um de seus filhos. E, portanto, cada um vai responder perante a lei divina de acordo com o seu nível de consciência e as circunstâncias que levaram você a essa gravidez que não estava planejada. Óbvio que tudo vai ser aproveitado pela lei divina. Claro que sim. Mas nós aqui na Terra precisamos trabalhar no campo da educação para minimizar e chegar a acabar com esse problema. Ronaldo, hoje, o Ministério da Saúde do Brasil, não estou falando da Organização Mundial da Saúde, é o Ministério da Saúde, tá? São dados brasileiros. Considera que o maior grupo de risco da gestação, da gravidez, alguém já está pensando, a mulher acima de 40 anos. O maior grupo de risco são as adolescentes.
Então, esse é um assunto realmente muito Muito sério. sério. Perfeito, Marcos. E lembrando que o planeta que nós estamos ainda é de provas e expiações. Sempre há o trabalho de causas e efeito a serem considerados. Bom, seguindo aqui, ela diz assim: René Hubert diz que assim como ensinamos as crianças a não se utilizarem das mãos para tirarem pedras, vamos ensiná-las a se utilizarem bem da energia sexual. Através do exemplo, criaremos uma sociedade mais disciplinada e com os recursos espíritas, capaz de disciplinar seus instintos animais. Aí, Marcos, eu gostaria de uma observação, porque vamos nos reportar aqui a questão 817 do Livro dos Espíritos. Uhum. Se eu já li, me perdoem, porque a gente vai chegando à idade, ficando meio velhinho, coisa. Mas eu acho que eu não li essa pergunta, não. E se li, como pedagogo, a aprendizagem, a ensinagem faz parte da repetição, justamente para que possamos fixar esse aprendizado. Então, 817, Kardec pergunta: o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Olha que interessante. Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Olha que bacana. Quer dizer, existe uma igualdade aí. Se existe essa inteligência para o bem e do mal e nessa faculdade de progredir, a responsabilidade é de ambos. Mas vamos lá. Na 818, ele continua: de onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela, uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade. Entre os homens poucos adiantados, do ponto de vista moral, a força é o direito. Muitos poderiam agora, Marcos, perguntar o que tem isso a ver justamente com tudo que nós estamos conversando. Bem, se pararmos para observarmos, tudo a ver. Onde eu quero chegar, vou ser um pouco mais objetivo e o Marcos vai dar prosseguimento. A mulher não é um objeto, algo que seja inferior, que nós simplesmente usamos, descartamos e jogamos fora. Não. Apesar de vermos muito isso, hoje nós temos aí o feminicídio, enfim, várias situações e causas acontecendo. E aí, Marcos, o que você me diz das duas perguntas? São muito importantes, Ronaldo. E essa é uma discussão que nós ainda temos que fazer muito, muito na sociedade brasileira e na sociedade humana de uma forma geral. E entender que os direitos entre homens e mulheres são iguais. Tanto homens quanto mulheres pensam. Tanto homens quanto mulheres sentem. Tanto homens quanto mulheres trabalham. E assim por diante. Portanto, a legislação humana precisa consagrar os direitos iguais. Mas nós sabemos, você colocou bem aí, lembrando, por exemplo, o feminicídio, nós sabemos que entre o discurso e a prática ainda tem um abismo. Na lei, nós até encontramos que os direitos são iguais, mas na prática, por exemplo, a mesma função, os homens ganham mais do que as mulheres. Essa é que é a grande verdade. E que parte dos homens ainda consideram, sim, que a mulher é um objeto para ser usada. E que ela nem deveria ter os direitos iguais, que afinal de contas é mulher. Homem sim, mas mulher não. Isso ainda vigora. E é o problema que os espíritos apontam aqui na questão 818, porque é um problema cultural de longo tempo dentro da história humana, onde o homem, o ser masculino, ele preponderou pelo uso da força bruta, da força física, submetendo, então, a mulher. Por mais que escandalize, nem todo mundo sabe disso, mas lá pela metade da Idade Média, lá na Europa, a Igreja Católica chegou a debater, não concluiu,
não decretou absolutamente nada, mas chegou a debater se a mulher seria provida de uma alma como o homem. E se fosse provida de uma alma, se essa alma não seria inferior à alma do homem, o ser masculino. Para nós, hoje em dia, é um absurdo essa discussão, não é mesmo? Mas ela ficou no ar, e esse foi um grande problema. Teria sido muito melhor se a Igreja Católica, naquela época, tivesse chegado a uma conclusão. Porque ao não chegar a uma conclusão e abandonar o debate do assunto, ficou no ar que a mulher seria uma alma inferior. Isso é um problema seríssimo. Por isso que estamos vendo hoje essa questão dos feminicídios, dos estupros e da violência contra a mulher e feita pelos homens, porque muitos ainda consideram que a mulher é, sim, objeto de satisfação do sexo. Acontece que a Heloísa Pires, aqui no texto que você leu, Ronaldo, ela é muito clara aqui, ao dizer, né, ela vai citar aqui o educador francês, ele foi um grande professor, pedagogo, o René Hubert, que ele diz, né, assim como ensinamos as crianças a não se utilizarem das mãos para atirarem pedras, vamos ensiná-las a se utilizarem bem da energia sexual. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ensinar as nossas crianças, os nossos jovens, a disciplinar a energia sexual e a bem utilizá-la para o bem de si mesmo e também o bem coletivo. E vamos repetir aqui o que você colocou, Ronaldo, né? Que nós não somos objetos de uso. Não podemos nos ver assim. Nem a mulher pode ver o homem dessa maneira e nem o homem pode ver a mulher dessa maneira. No Livro dos Espíritos é muito claro. Os direitos são iguais. Perfeito. E continuando aqui no Livro dos Espíritos, para corroborando, olha, Elci. Boa noite, Elci. Já vi adolescentes que deixam a responsabilidade da criança para os pais. Não cuidam e nem se interessam por cuidar. Pois é, isso é uma grande... Não dá nem para responder muito, porque nós vemos isso. A falta da própria experiência, da imaturidade, da maturidade com a imaturidade. Enfim, e os pais também acabam abraçando por achar que a criança ou adolescente, perdão, não tem nenhum preparo para cuidar, mas também não a ajuda a educar. Ou seja, abraça a criança que está nascendo e renega a outra como mãe porque ela ainda é pequena. Quer dizer, você tira toda a oportunidade de um processo de reeducação junto àquele em dar a responsabilidade, já que o ato aconteceu. Claro que nós estamos falando aqui de umas situações naturais, vários casos que acontecem, que não é de hoje. Na humanidade, sempre houve isso. E de uns tempos para cá, a coisa parece que está aumentando cada vez mais. Mas é isso mesmo. E aí, Marcos, pode dar uma palavrinha à nossa amiga Elci? Pois é, eu sei. Realmente, e parece que nós estamos aqui enfrentando um ciclo vicioso, né, que nós não estamos conseguindo romper. Porque muitos desses pais, dessas adolescentes, muitas vezes não sabem nem o que fazer quando a sua filha, na pré-adolescência, fica grávida. Muito bem, a criança vai nascer, ela nasce. É claro que a mãe, nesse caso, muito dificilmente vai saber realmente cuidar do bebê, saber educar o bebê. Ela é uma adolescente. Não tem experiência de vida, não tem preparo, não tem nada. Ah, mas os pais precisam fazer isso. Muitas vezes os pais também não sabem, porque já vieram de uma educação totalmente deficitária, sabe? São muito pobres e não conseguem também isso. Mas o amor do avô, o amor da avó, falam mais alto. E eles vão realmente cuidar da nova criança. Na verdade, nós temos duas crianças, né? Uma que agora é bebê, está iniciando, e a outra, que ainda está lá com 10, 11, 12 anos de idade. Não passa disso. É claro que os avós precisam tentar o máximo possível envolver essa mãe
adolescente no trato e nos cuidados com o bebê. Nem sempre é fácil fazer isso. Os apelos da sexualidade aberta estão aí chamando, clamando, e nós temos assistido realmente muitas adolescentes que abandonam os seus filhos com os avós, sejam do lado dela ou do lado do pai. Aliás, pais que normalmente somem, desaparecem. Eu trabalhei quase 20 anos aqui no Rio de Janeiro, na comunidade aqui da Penha, no Morro da Vila Cruzeiro, que é uma comunidade muito extensa, e em toda essa área da área de assistência e promoção social e na área da evangelização, eu sempre dizia que os pais eram OVNIs, ou seja, objetos voadores não identificados, porque era raro saber quem era o pai daquela criança na evangelização ou que acompanhava aquela mãe. Uma vez, a mãe, acho que, se não me engano, ela tinha cinco filhos. E eu, assim, eu olhei para ela assim e perguntei, vem cá, são todos do mesmo pai? Eu só joguei para ver qual seria a resposta, né? Ah, não, cada um tem um pai diferente. E aí você fica pensando e alguém vai logo classificar, essa mãe aí, se não é quase uma prostituta. Não, ela não é prostituta, ela não vende o seu corpo para sobreviver. Mas ela vive, como diz aqui a Heloísa Pires, ela vive muito mais dentro dos instintos animais, dos apelos corporais do sexo. E a pobreza leva essas mulheres a serem manipuladas pelos homens, porque elas se tornam dependentes deles, que chegam com afagos, com agrados, com promessas, com dinheiro, e elas se entregam. Então, é complexo, não é uma coisa simples de resolver, mas o caminho para solucionar é a educação. Não tem caminho. E aí chega a pergunta 822, que ele diz assim: os homens, sendo iguais perante a lei de Deus, devem ser igualmente perante a lei humana. Responde os espíritos: este é o primeiro princípio da justiça. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. E aí, Marcos? É exatamente isso. A grande regra de ouro da educação, ensinada por Jesus. Nós estamos aqui na Terra para aprender a fazer aos outros somente aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Ronaldo, quando nós paramos para pensar sobre essa regra ensinada por Jesus, nós chegamos à conclusão que, obviamente, só queremos que os outros nos façam coisas boas. Não é? Ninguém vai pensar que eu desejo que os outros só me façam mal. Não. Só se você estiver com um transtorno mental muito forte. Porque fora disso, não. Eu desejo que os outros me compreendam. Eu desejo que os outros me auxiliem. Eu desejo, etc. Eu quero que os outros me façam bem. E Jesus diz assim: bom, você só deve, então, fazer aos outros o que você deseja que eles façam a você. Então, se você deseja que os outros só lhe façam bem, automaticamente, o que você tem que fazer para os outros? Somente o bem. Essa é a regra. Para isso, nós temos que trabalhar com a nova geração a empatia, que é saber se colocar no lugar do outro e sentir o outro, que esse é o significado de empatia. Se coloca no lugar do outro. E hoje em dia, Ronaldo, que nós estamos aí com esse embate de ideias, de ideologias, nós espíritas entendemos isso com tranquilidade. Porque pensar diferente faz parte, nós somos individualidades, cada um tem a sua história, cada um tem a sua consciência, cada um tem seus estudos. É natural que pensemos diferente e que, sobre determinado assunto, não pensemos da mesma forma. É a diversidade natural entre nós, seres humanos. Agora, pelo fato de não pensarmos da mesma maneira sobre aquele determinado assunto,
Isso não quer dizer que tenhamos que sair a tapas, pontapés e socos e nos tornarmos inimigos. Não, porque eu não desejo que façam isso comigo. Então, não posso desejar fazer isso com outro. É o princípio da educação. E na 822A, ele diz assim, pergunta, de acordo com isso, para uma legislação ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Responde os espíritos. De direitos, sim. De funções, não. Que é uma grande confusão que a nossa sociedade ainda faz. É necessário que cada um tenha um lugar determinado, que o homem se ocupe de fora e a mulher do lar, cada um segundo a sua aptidão. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um ou ao outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o processo da civilização. Sua escravização marcha com a barbárie. Os sexos, aliás, só existem na organização física, pois os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferenças entre eles a esse respeito. Por consequente, devem gozar dos mesmos direitos. E aí tem a nota do tradutor, que é belíssima, que há mais de 100 anos este livro indicava a solução exata do problema feminino, igualdade de direitos, diversidade de funções. Marido e mulher não são senhor e escrava, mas os companheiros que desempenham uma tarefa comum com a mesma responsabilidade pela sua realização. O feminismo adquire um novo aspecto à luz deste princípio. A mulher não deve ser a imitadora e a competidora do homem, mas a sua companheira de vida, ambos mutuamente se completando na manutenção do lar, que é a célula básica da estrutura social há mais de 100 anos. E aí, Marcos? Essa é uma questão muito importante, e o nosso José Herculano Pires, que é o tradutor, é uma nota aqui magistral. Realmente, o Espiritismo trouxe a solução para homens e mulheres desde 1857, ao estabelecer que os direitos são iguais, mas as funções são diferentes. Mas, obviamente, que como os direitos são iguais, sim, a mulher tem o direito de exercer a função que o homem exerce. O homem tem o direito de exercer a função que a mulher exerce. Direitos são iguais. Tá? Então, por exemplo, né, o que ainda é exceção, né, no mundo, não é apenas no Brasil. Por exemplo, uma mulher chegar à presidência da República. Já aconteceu aqui no Brasil, nunca aconteceu lá nos Estados Unidos, por exemplo, e em outros países do mundo. Mas os direitos são iguais, não são iguais? Se os direitos são iguais, a mulher tem o direito de exercer a função de presidente da República. Claro que tem esse direito. Agora, tem funções que realmente são muito mais da mulher do que do homem, ou são muito mais do homem do que da mulher. O Espiritismo não está fazendo nenhum tipo de discriminação, porque a doutrina espírita não é preconceituosa. A emancipação feminina, e a resposta dos espíritos é muito clara, faz parte do progresso civilizatório, para ter a igualdade dos direitos e, portanto, o respeito. Agora, os espíritos, na resposta, na parte final, lembram uma coisa que nós não podemos deixar de lembrar. Já falamos isso em programa passado, mas temos que repetir. Sexo masculino e feminino só existe aqui na Terra, na composição orgânica. O espírito, propriamente dito, não é nem masculino e nem feminino. Ele possui esses dois polos dentro das suas energias. Daí porque que ele pode reencarnar homem, pode vir a reencarnar mulher, sempre de acordo com as suas necessidades evolutivas, com os aprendizados que
ele tem que fazer. Esse é o entendimento do Espiritismo. É por isso, né, Ronaldo, que os direitos têm que ser iguais. Porque hoje eu estou homem no masculino, mas eu não sei se já fui mulher no feminino ou se virei, né, serei, numa encarnação futura, mulher. E isso, para o espírito que eu sou, tanto faz como tanto fez. Não é rebaixamento nenhum, não, de você estar óbvio, que algumas pessoas ainda pensam, não pensam, Ronaldo? Como é que é? Eu, homem, você, mulher, numa próxima encarnação? De jeito nenhum. Isso aí é ir andar para trás, é se rebaixar. Não. A mulher também é um espírito, uma alma, tem os mesmos direitos. Então, tanto faz se você está homem ou se você está mulher. O que nós temos que fazer aqui é um trabalho fortíssimo, grandioso, profundo, através da educação, para fazer transformações de ordem cultural na nossa sociedade, para acabar com esse machismo, essa relevância do homem, o masculino, em detrimento da mulher, o feminino. Perfeito. Esse finalzinho que ele diz aqui, então, nessa observação dele, até porque o final também da pergunta, por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos, com funções diferentes. E Herculano também, ambos mutuamente se complementando na manutenção do lar, que é a célula básica da estrutura social. E aí é onde nós queremos chegar. A família é a base de tudo, é o alicerce, são os primeiros ensaios para a vida, processo de educação no seu desenvolvimento, ensino-aprendizagem. É ali que sai todo um contexto de princípios éticos, morais, e na sua formação também do caráter, é no lar. Se esse lar ainda está deficiente nas suas forças sexuais, como ela diz aqui no final, o sexo auxiliará o ser em seu crescimento espiritual. E aí, Marcos, eu gostaria de fechar para que possamos compreender, afinal, o que é o sexo em si. O sexo ainda é visto, fala em sexo, já se pensa logo no ato em si, né? Nós não pensamos no sexo numa visão anterior, que vai do antes, durante e o depois do sexo. Então, o antes, o sexo, o antes é que é o mais importante. Compreender as forças sexuais da alma, compreender que os espíritos não têm sexo, que estamos aqui reencarnados como homem ou como mulheres para o processo evolutivo a que cada um tenha que passar naquele momento da sua encarnação ou reencarnações no processo de resgate. E entender que essa pluralidade das existências é justamente por conta dos nossos erros cometidos, como ele diz aqui, por não amarmos uns aos outros, como Jesus nos ensinou. Ainda continuamos num processo de egoísmo, a força, e aí é o quinto, a força do forte contra o fraco, que nem isso que Deus fez, não nos criou forte para isso, mas sim para ajudar os mais fracos, dar esse suporte. E não se trata dos mais fracos, como ele diz aqui, a mulher, então, ela é até mais forte, porque ela é que se principia a vida com essa fortaleza, porque ela se torna mais sensível, com tanta sensibilidade, que nós, os homens, nos achamos tão fortes. Elci, grata por tantas explicações e esclarecimentos importantes. Muita luz. Gratidão a você, Elci, por estar aí nos acompanhando. A Glória também. Qual a necessidade do espírito vir através de uma pessoa, né, e ser criado por outro? Falo de uma criança adotada. São várias as razões. Não há no Espiritismo dizer qual é esse motivo. São várias, numa encarnação ou reencarnação, e analisarmos cada um da sua especificidade. Eu acho que o Marcos vai concordar comigo. É muito cuidadoso dizer por que, Marcos, eu nasci na família tal, fui criada por outro, ou vice-versa.
Não sei, cada um tem a sua especificidade, as suas reais necessidades reencarnatórias. Nós não sabemos dessa complexidade. E aí, Marcos? É verdade, Ronaldo. Cada um tem a sua história. Tá? Então, as causas são múltiplas. Não existe uma única causa para esse espírito ter pais biológicos, mas ser criado por pais adotivos. Tá? Então, são múltiplas as razões, mas vou contar uma historinha bem rápida, que é contada por Humberto de Campos, através do Chico Xavier, que estava lá um espírito que, na sua última encarnação, ele tinha sido muito cruel, muito cruel. Ele foi senhor de engenho, maltratava os escravos, os filhos dos escravos, aquela coisa toda. Desencarnou, depois de muito sofrimento, já agora resgatado, se preparando para a próxima encarnação. Ele sabia que ele tinha uma dívida muito grande com todos esses, né? E, pelas contas dele, seriam mais ou menos 100, isso mesmo, 100 espíritos que ele tinha muito maltratado quando tinham sido escravos dele na última encarnação. Aí ele chegou para o instrutor espiritual e disse assim, eu sei que eu vou sofrer muito, né? Por causa da reparação que eu tenho que fazer para esses 100. Aí o instrutor olhou para ele e disse, não, pelo contrário, você vai ter uma vida muito boa na próxima encarnação. Eu falei, como é que é? Eu vou ter uma vida muito boa na próxima encarnação? Sim, e mais, ainda vai ter a bênção de se tornar espírita. Mas eu não mereço nada disso. Eu não estou entendendo. Que planejamento reencarnatório é esse? Mas só que você vai ter que assumir um compromisso. Esse é o seu grande desafio. E qual é esse compromisso? Bom, você vai nascer socialmente bem, vai conhecer o espiritismo, deverá se engajar no campo da caridade, e se você se engajar no campo da caridade, você vai ter um encontro com uma instituição espírita que mantém crianças órfãs, um orfanato. Tá? E o seu compromisso é se tornar diretor desse orfanato. Tá, tudo bem, eu faço isso. Mas o que isso tem a ver com esses 100 que eu preciso reparar o mal que eu fiz a eles? Ora, todos reencarnarão para serem crianças órfãs. E vão para onde? Para o orfanato que você vai dirigir. E se você muito amá-las, educá-las, se tornar o pai desses espíritos, você irá reparar esse seu passado. Olha que beleza como funciona a lei divina. Esse é um caso, entre tantos outros. E nós podemos falar aqui, sem medo de errar, até porque ele mesmo já se colocou assim, nosso querido Divaldo. É uma reparação muito grande que ele tem ali na Mansão do Caminho e que ele diz, são quantos filhos que você tem? São muitos filhos, não é isso? Quantos já não passaram pela... E ainda estão passando na Mansão do Caminho. Temos o Chico Xavier. Quantos atendimentos fraternos, olha só que vertentes que nós estamos tendo aí, e assim por diante. Quando nós somos professores, também temos essa missão que está ali intrínseca, com certeza. Ai, detesto aquele aluno. Essa é a oportunidade que você está perdendo de reparar alguma coisa com aquele espírito entre você e ele. Enfim, são N situações. Bem, Marcos, queridos amigos e amigas, Tavares, gratidão mais uma vez. Chegamos ao final desse ponto importante, desse assunto, desse estudo, que daria por muitos outros programas para falarmos sobre o assunto da sexualidade na adolescência, na infância, no lar, enfim. É um assunto muito oportuno. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Gratidão a todos. Marcos, mais uma vez, gratidão pela atenção. E lembrando aqui, na nossa despedida, a todos, e aos jovens em particular, que sexualidade, sexo, não se confunde com o ato sexual. Sexo é energia da alma, como diz o André Luiz, para criar o bem e o belo. Deixamos aqui as nossas despedidas, rogando ao nosso Mestre Jesus nos abençoe, e já com aquele convite de você estar conosco
na próxima segunda-feira, 8h30 da noite, pela web rádio Estação da Luz, seja através do Facebook ou através do YouTube. Se você perdeu algum programa, sem problema, acesse o canal da Estação da Luz no YouTube e você poderá assistir às outras edições do nosso programa Espiritismo e Educação. Um grande abraço a você, paz na sua vida, até semana que vem.